Aleluia, aleluia. Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Um grande privilégio estarmos aqui nesta manhã. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: meu irmão, você está sentado ao lado de alguém muito amado e muito favorecido e muito abençoado. E porque eu sou abençoado e você está sentado ao meu lado, você é abençoado também. Amém, irmãos? Porque essa é a verdade, onde nós chegamos, o lugar se torna abençoado porque você chegou, amém? O pastor Roberto, explicando a ausência dele, ele foi em Goiânia, vai ter uma reunião com o pastor Luiz, ele aproveita também essas idas para ele lá, para resolver algumas questões dele, principalmente também ver a mãe dele e tudo. Então, esse é o motivo da ausência do nosso pastor, amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, hoje eu tive o privilégio de poder compartilhar a palavra com os irmãos e fiquei sabendo no meio da semana, semana passada eu não estava no culto, eu ganhei um final de semana para ficar com a família, poder viajar, descansar um pouco, e aí no meio da semana o pastor virou para mim e falou: Rafael, como você está voltando de período aí de férias, está descansado, então eu vou te dar serviço, você vai pregar domingo. Eu falei: que benção, vou continuar no descanso, porque eu fui chamado para pregar mesmo, amém, irmãos? Então, quando eu estou aqui, eu estou cumprindo um propósito da parte de Deus para a minha vida. E aí, quando eu vi a palavra que o pastor pediu para pregar, que foi a mesma palavra do domingo passado, pela manhã em Goiânia, uma palavra muito importante, que vai abençoar muito as nossas vidas. E aí, o que é que acontece, irmãos? O nome da palavra vem com peso da tua glória. Irmãos, todos nós precisamos muito da glória de Deus. E eu não sei se você percebe, mas o quanto que a glória de Deus afeta a sua vida. O quanto que a glória de Deus afeta a minha vida. Eu fico vendo, eu estou na videira desde maio de 2012. E de lá para cá eu vi muitos irmãos chegarem depois de mim, Do meu encontro tem algumas peças raras, Feito o pastor Thales, está ali o Gabriel Klebs também, que foi do nosso encontro. Nosso encontro foi um encontro frutífero, pastor Adriano. E aí o que é que acontece? Mas sabe, irmãos, depois do meu, eu vi muitos irmãos preciosos chegarem na vida da igreja, passando pelos encontros, se convertendo, e é perceptível, esses irmãos chegaram de um jeito, tempos se passaram, aí o que é que acontece? Ele nem percebe, mas a glória de Deus vai transformando ele, e essa pessoa se torna outra pessoa. No período do seminário, não sei se o Júlio vai se lembrar desse dia, nesse tempo a gente ainda não tinha bicicleta, e a gente saía lá do antigo galpão, ia para a escola aqui no Lauro Diniz, aqui no IPSEP. Enquanto nós andávamos, o Júlio falava para mim, mano, às vezes a gente nem percebe, mas nós já crescemos no Senhor, a gente nem percebe pelo dia a dia da atividade da igreja, mas é incrível, as pessoas que estão em nossa volta, ela vai percebendo o nosso crescimento e a gente mesmo não percebe, e é assim mesmo, irmãos, às vezes você não percebe, mas a glória de Deus te afeta em todas as áreas da sua vida, amém? E por esse motivo eu quero começar, um momento da palavra diferente hoje. Eu quero começar ministrando um cântico ao Senhor. Se você puder ficar de pé, você fica. Se não, se você quiser ficar sentado, você é livre para isso. Mas se você puder ficar em pé, eu quero convidar você a fechar seus olhos, a gente vai ministrar um cântico ao Senhor. Agora eu peço para quando você começar a ministrar esse cântico, ministre de todo o seu coração, permita, a glória de Deus te envolver, permita a glória de Deus, encher seu coração, e você vai perceber que enquanto você está cantando, enquanto você está ministrando, a glória de Deus vai começar a te envolver, e irmãos, a vida de Deus vai começar a se manifestar através da sua nesse ambiente, e esse lugar será outro ambiente, será outra atmosfera, porque a glória de Deus vai continuar manifestando em nosso meio, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Espírito Santo de Deus, fecha seus olhos, erga sua voz.
Erga a sua voz, meu irmão. Clame por esse peso de glória. Envolva-se com a glória do Senhor. Envolva-se. Envolva-se com a glória de Deus. Envolva-se, envolva-se. Que a verdade do teu reino vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. E vem com o peso da tua glória me cobrir. Fluiu de vida aqui. E que a verdade do teu reino vem com o peso da tua glória. E vem com o peso da tua glória aqui. Seus olhos fechados ainda, enquanto apenas o teclado toca. Eu quero que por um instante, com seus olhos fechados, você comece a adorar essa glória. Você começa a se prostrar diante dessa glória, falando para o Senhor: Senhor, eu necessito da glória do Senhor. Oh Deus, eu dependo da glória do Senhor, dependo da vida do Senhor. E eu creio, Senhor, que quando eu estou exposto à Tua glória, oh Deus, eu sou transformado. Eu creio, Senhor, que quando eu estou exposto à Tua vida, à Tua presença, oh Deus, eu vou sendo transformado à medida que eu contemplo a Tua glória. À medida, Senhor, que eu sou exposto diante do Senhor. Oh Deus, eu te peço, oh Deus, que nesse culto pela manhã que estamos aqui diante do Senhor, oh Deus, que possamos sair daqui completamente diferentes e moldados à maneira que chegamos. Oh Deus, que a Tua glória venha nos afetar. Oh Deus, que a Tua glória venha nos impactar. Oh Deus, que no momento da palavra, enquanto a palavra é ministrada, enquanto a palavra é pregada, oh Deus, os meus irmãos possam ser, oh Deus, profundamente marcados pela palavra do Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, flui, Senhor, flui através da Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala assim comigo: Pai. Fala comigo: Pai, nesta manhã eu abro o meu coração e a minha mente para receber da Tua palavra, porque eu creio que a Tua palavra, a glória do Senhor, tem o poder de me transformar, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Vou pedir para alguns dos irmãos ficar no teclado aqui hoje. Fica aqui, Marcos, no teclado. Fica você aqui, Aleluia. Quem achou, diga amém. Se você não achou, você pode acompanhar aqui na projeção. Está escrito: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E hoje a palavra do culto é em cima desse versículo.
E sabe, irmãos, é interessante porque a palavra salvação aqui, ela vai muito mais além, sabe, do que nós pensamos e do que algumas pessoas pregam. Às vezes nós pensamos que a respeito da salvação, nós somos livrados, somos salvos apenas da condenação eterna, mas isso é um equívoco, isso é um engano. Você sabe, o Senhor Jesus não veio apenas para te livrar da condenação. O Senhor Jesus veio para te livrar e trazer salvação em todas as áreas da sua vida. E essa palavra salvação, no original, ela é sozo, que traz justamente, sabe, o significado de salvar, de curar, de libertar. E o texto está falando que eu e vocês somos salvos pela loucura da pregação, não pela loucura dos pregadores. Eu e você somos salvos pela loucura da pregação. Era maio de 2012, quando minha prima me levou para um encontro com Deus. E olha, irmãos, eu não queria nada com Jesus, não queria nada com a igreja. E eu fui porque a maneira que ela me levou para o encontro, ela virou para mim e falou: primo, vamos para o encontro. Lá vai ter piscina, lá vai ter campo, lá vai ter sinuca. E ela falou: olha, lá vai ter as irmãs para você fazer novas amizades. Aí eu falei: opa, campo, eu amo jogar bola. Vai ter piscina, eu gosto de piscina. Vai ter sinuca, eu gosto de jogar sinuca também. Eu gostava, né? Faz anos que não jogo. E vai ter as irmãs. Eu falei: opa, esse negócio dá para mim. Eu fui. Mas sabe, irmãos, ao chegar no encontro, eu fui exposto à palavra. A palavra. E eu passei um final de semana inteiro ouvindo apenas a palavra. E olha, minha prima não mentiu, porque lá tinha campo. Tinha ou não tinha na chácara campo? Tinha sinuca, tinha ou não tinha? Tinha piscina, tinha ou não tinha? Ela falou que tinha, ela não falou que poderia usar. E quando eu cheguei lá, quando eu fiquei sabendo na sexta-feira que não poderia usar, eu fechei o coração. Falei: mas peraí, o que é que eu estou fazendo aqui então? Aí me contaram: não, você veio para aqui para ficar o final de semana sentado ouvindo a palavra. Irmãos, eu vim ter um encontro com Deus no sábado à noite. No sábado pela manhã eu respondi um apelo, porque olha, foi muita insistência, não é verdade? E aí eu respondi o apelo, mas ali eu percebi que eu não tinha nascido de novo. Mas no sábado à noite eu tive uma experiência com Deus. Deus me salvou pela loucura da pregação. E eu fui transformado, eu fui mudado. Sabe, irmãos, essa questão, né? Eu fui exposto à palavra. E é interessante porque lá em João, no capítulo 1, não precisa abrir, mas a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse? Jesus. A palavra é Jesus. Então, quando você ouve a pregação, você está ouvindo sobre Jesus. E aí, quando você é exposto à pregação, sabe, isso produz fé no seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, ouvir a pregação. E aí o que é que acontece? Por que é que para algumas pessoas elas enfraquecem na fé? Por que é que alguns cristãos eles não conseguem ter uma constância na caminhada da vida da igreja? Porque falta o ouvir, falta fazer o que você está fazendo agora, sentar aí, ouvir a palavra de Deus, né? O pastor Luiz já chegou a afirmar isso, que se você pegar um ano inteiro, um irmão que vai só na célula, e nesse mesmo ano, um irmão que só veio no culto, sabe qual vai ser o crescimento maior entre esses dois? Num que só vai na célula e num que só vai no culto? No que vai no culto. Você sabe por que hoje você tem uma maturidade espiritual que você tem? Porque você não negocia essa reunião. Porque você é exposto. Aí quanto você ouve, vai te trazendo salvação. Vai te salvando da salvação, vai te trazendo salvação em diversas áreas da sua vida. Em diversas áreas da sua vida. O ministério da pregação é diferente, sabe, dos palestrantes motivacionais. Porque o que é que acontece? Hoje, né, nós estamos vivendo, né, numa geração onde que se existe muita mentoria, se existe muito cursos, se existe, sabe, muitas, essa questão de capacitação. E aí você vai nesses lugares. Tem algum problema? Não tem. Amém, irmãos? Não tem problema nenhum. Aí você vai. Aí quando chega lá, ele te dá coisas práticas, do tipo, 5 passos para você destravar a sua habilidade de falar. 5 passos para você destravar a sua habilidade de vender. 5 passos para você se comunicar em público. E aí, o que acontece? Você ouve aquilo e você fala: agora vai.
E acontece que, algumas vezes, não todas, a pessoa até começa a ir bem, mas depois, sabe, pela inconstância dessa própria pessoa, ela, sabe, não consegue mais desenvolver aqueles 5 passos que ela recebeu na palestra. Aí ela volta lá no palestrante, fala: opa, olha, eu estou colocando em prática aquilo que você me falou e olha, não está dando certo. Aí o que é que o palestrante diz? Olha, a minha parte eu fiz, eu te dei os 5 passos, eu te dei as ferramentas, agora é com você. Mas você sabe, com a palavra de Deus é diferente, com o Senhor é diferente. É interessante porque esse não é o ministério da pregação. O ministério em Cristo é conforme a palavra proclamada com o poder do Espírito Santo. É interessante porque, às vezes, sabe, irmãos, você vem para uma reunião como essa, presta atenção nisso que eu vou te falar. Às vezes você vem para uma reunião como essa, Liliane, pega uma água para mim, por favor. Às vezes você vem numa reunião como essa, e aí o que é que acontece? Você ouve a pregação. Quando você chega em casa, algo na sua casa está diferente. Você chega em casa, o ambiente mudou. Eu me lembro de uma vez, um culto, lá no antigo galpão, não era nem seminarista ainda, eu era recém-chegado. Eu estava em casa, antes de vir para o culto pela manhã, aí eu vi uma das minhas irmãs pedindo para outra atender o telefone e falar: olha, fala aí que eu não estou em casa. Aí eu ouvi aquilo, eu falei: oxe, que conversa é essa, não está em casa? Aí eu falei: ó, você vai pedir para ela mentir? Ela falou: não, não é mentir, ela só vai dizer que eu não estou em casa. Eu falei: não, isso é mentira, você está em casa, você está pedindo para outra atender o telefone e dizer que você não está? Aí eu fui dizer, eu falei: olha, a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Olha o que eu falei para minha irmã. Aí minha irmã: você está falando que eu sou filha do diabo? Eu falei: olha, eu estou falando quem mente. Se você está falando para ela mentir, aí você tira as suas conclusões. Aí começou a guerra dentro de casa. Eu era novo convertido, não tinha sabedoria nenhuma, né? E essas coisas, né, é própria de novo convertido mesmo. E aí o que é que acontece? A gente brigou feio, nós dois. Feio. Aí eu peguei, saí de casa, peguei minha bolsa, coloquei nas roupas, fechei a bolsa, vim para o culto da manhã. Aí quando acabou o culto da manhã, eu cheguei para o meu discipulador e falei: olha, eu vou passar uns dias lá na sua casa. Ui, que bênção, que bom, mas por que você vai passar uns dias lá na minha casa? Aí eu disse a ele: não, que eu briguei com minhas irmãs e tudo, eu não quero voltar não. Mas o que foi que você fez? Eu falei que ela era filha do diabo. Porque ela me pediu para minha outra irmã mentir. Aí ele falou: não, como é que você quer ganhar a sua casa assim? Aí ele foi me ensinar. Irmãos, a única coisa que eu fiz foi, briguei com minhas irmãs em casa, vim para o culto. Participei do momento do louvor, da oferta, ouvi a palavra, acabou a palavra, fui falar com o meu discipulador. Ele falou: não, você vai voltar lá na sua casa, vai falar: olha, eu vim aqui te trazer outra verdade. A questão é o seguinte: há uma palavra na Bíblia que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se hoje eu estou no Senhor, isso é um sinal que o Senhor, você está na direção de Deus. Você não é filha do diabo. Eu vim aqui para te dizer, você é filha de Deus. Deus te ama e morreu por você também. Irmãos, foi um período da manhã. Eu falei amém para o meu discipulador e voltei para casa. Nesse tempo eu não tinha cinto. Em minhas calças, né, eu por ser magrinho, era tudo caindo. Eu andava levantando. Quando eu entro em casa, eu nem precisei pedir perdão à minha irmã. Minha irmã falou: olha, Rafael, eu fui no shopping, lá na Cia do Terno, e comprei um cinto para você. Aí eu olhei aquilo, eu falei: mas peraí, a gente tinha brigado. Isso, quando a gente briga, eram uns 5 dias para voltar a se falar. E ela veio e me deu um presente. Aí sabe, irmãos, eu não entendia naquele tempo. Eu fui pedir perdão para ela e tudo, falei o que o meu discipulador pediu. E eu voltei no culto da noite, contei para ela, falei: rapaz, você acredita? Eu acho que eu tenho que brigar mais vezes, porque eu briguei e ganhei um cinto, vai que na próxima ela vai me dar uma calça. Brinquei com ele. Mas você sabe, irmão, sabe o que foi que mudou? Foi enquanto eu ouvi a pregação, houve salvação na minha casa. Salvação do quê? Salvação da briga, salvação da contenda. Então você não percebe, enquanto você é exposto à pregação, enquanto você é exposto, sabe, esse peso de glória que aqui está. Sabe o que é que acontece na sua vida? Salvação. Sabe o que é que acontece na sua casa? Salvação. É interessante porque a palavra de Deus diz, lá em Atos, que enquanto Pedro pregava, Pedro não estava impondo as mãos, Pedro não estava, sabe, fazendo uma oração intensificada. A Bíblia diz que enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, o Espírito de Deus desceu e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo, só porque Pedro pregava. E olha que impressionante isso, irmãos. Eram pessoas, beleza, Cornélio, a Bíblia diz que ele temia a Deus, que ele dava a esmola.
Mas Cornélio chamou amigos para ali estarem. Então pessoas que não conheciam Deus, só por ouvir a pregação, não apenas foram salvos, mas já foram batizados com o Espírito Santo, só por ouvir. Ontem, quando eu estava voltando lá do chá revelação do pastor Thales lá, do Pedro Arthur, foi uma grande bênção. E aí o Miguel pediu para mim: pastor, eu posso voltar com o senhor? Eu falei: vamos, pode ir, eu vou de Uber com a minha esposa, vamos. Aí ele voltou. Aí eu falei para ele, ó, Miguel, eu tenho que comprar algumas coisas para a videira lá no descartável, você vai comigo? Eu vou. Aí ele foi. Aí falou: pastor, o que acontece com alguns encontros que a gente faz no momento da libertação, os demônios não se manifestam? Olha a pergunta que ele fez para mim. Eu falei: então, Miguel, eu vou te falar o que eu creio. Eu já cria nisso, mas eu estava meditando nessa palavra aqui, eu só esbocei o que eu já ia falar hoje, né? Aí eu virei para ele e falei: então, Miguel, eu creio que tem demônios que são expulsos já no Peniel. Na sexta noite, só da pessoa ouvir a pregação do Peniel e ela reconhecer que necessita de Deus, os demônios já saem. Porque ela reconheceu, os demônios têm que sair para Jesus entrar. Então ali já há libertação. Então, Miguel, acredita em mim, encontros poderosos não são encontros que tem muitas manifestações de demônios. Quando há muitas manifestações de demônios, são encontros resistentes. Porque aí houve tanta resistência que quando chegamos num confronto ali do sábado à tarde da palavra da libertação, aí os demônios resistiram tanto que agora com a palavra a gente vai orar, vai perguntar quem quer ser liberto, quem quiser vai ser liberto. Aí tem manifestação de demônios. Mas Miguel, vou te falar quais os encontros poderosos. Encontros poderosos é quando desde a sexta noite pessoas são salvas. Ali está um ambiente liberado. Porque a palavra ao ser pregada, quando encontra corações abertos, irmãos, tem poder de trazer salvação. Tem um poder de trazer cura. Tem poder de trazer libertação. Acredita em mim. Todos os cultos, não chamamos vocês para vir aqui à frente, no final, para impor as mãos sobre vocês. Acredita, não tem necessidade. Não tem necessidade, porque enquanto você vai ouvindo a pregação, você vai sendo curado. Enquanto você vai ouvindo a pregação, você vai recebendo vida. Enquanto você vai ouvindo a pregação, você vai recebendo ousadia. Enquanto você vai ouvindo a pregação, acredita em mim. Meu irmão, você vai sendo livre da sua ansiedade. Você vai sendo livre da sua depressão. Você vai sendo livre das suas angústias. Por isso que há tanta resistência sobre a pregação. Por isso que, olha, irmãos, né, nunca vi tanto isso, né? O pastor Luiz falou isso e eu testifico. A pandemia, ela veio para calar a pregação. Ela veio para atingir a igreja. Para quê? Para que pessoas parassem de ouvir. Porque, sabe, irmãos, quando eu e você ouvimos a pregação, nosso coração se enche de fé, nós iremos manifestar aquilo que devemos de ser. Sal e luz desse mundo. Sal e luz. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E hoje eu quero esboçar com você justamente isso. Lá em Salmos 107, verso 20. Salmos 107, verso 20. Está escrito: enviou-lhe a sua palavra. Enviou-lhe a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Eles foram livrados do que era mortal quando? Quando foi enviado a palavra. Quando foi enviado a palavra. Algumas vezes eu estou em casa e eu recebo alguns WhatsApp de alguns irmãos da rede. Pastor, não estou bem. Pastor, estou assim, assim, assim. Aí eu pergunto, falei: olha, se eu tiver uma pregação, se eu tiver uma palavra, você ouve? Aí a pessoa diz: ouço. Aí o que é que eu faço? Geralmente eu envio ou do pastor Naô ou do pastor Luiz. E agora algumas vezes do pastor Ricardo Landini também. Aí eu envio para a pessoa, eu digo para ela, falei: olha, no final de você ouvir, você volta para a gente continuar a nossa conversa. Aí a pessoa vai ouvir. Aí quando ela me retorna, alguns não retornam não, né? Aí eu desconfio que não ouviu. Aí depois eu tenho que pregar para ele a palavra que eu tinha enviado. Aí o que é que acontece? Na maioria das vezes, a pessoa já vem: não, pastor, já estou melhor. Por quê? Porque ouviu a pregação. Porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Porque, irmãos, para pensar, parece algo insignificante, parece algo muito simples. Você vem num lugar, você senta, você ouve e isso é produzido salvação na sua vida. Você vem para um lugar, você ouve e isso produz salvação na sua vida. Quando eu estava no período de noivado com a Geis, nós ouvimos uma palavra onde que foi esboçada inteira em um versículo de Coríntios, onde diz: tudo é vós de Cristo e Cristo de Deus. E nós ouvimos aquela pregação, lembra?
não sei se estávamos na corte ou noiva, a gente sentou e ouviu junto. Irmãos, aquilo produziu tanta fé no nosso coração, que foi o tema do nosso casamento. Tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Aí quando faltava um pouco de fé na gente, eu falava, opa, você esqueceu? Já está tudo pronto, tudo é seu, porque você é de Cristo e Cristo é de Deus. E da mesma coisa ela ministrava essa palavra na minha vida. E isso era produzido o quê? Fé em nossos corações. Isso era produzido, sabe, salvação. Então, irmãos, olha, acredita em mim. Ser sábio é você parar para ouvir a pregação, porque isso produz salvação entre nós. É interessante que quando Deus, quando o homem pecou lá no Éden, acredita em mim, ele não perdeu um jardim, ele não perdeu, sabe, de desfrutar daquelas milhares de árvores que ali tinha, não. A maior perca do homem foi ter comido da vida, foi ter se alimentado da glória, foi ter se alimentado da majestade. Essa foi a maior perca, ao ponto que quando a gente lê lá em Romanos capítulo 3, verso 23, diz o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória. Pois todos pecaram e carecem da glória. Aí, você sabe, irmãos, o desejo de Deus é restituir sobre você essa glória. O desejo de Deus é restituir sobre a vida de todo homem essa glória. E lá em Hebreus, abre aí por favor, Mauro. Hebreus capítulo 2, verso 10. Olha o que diz. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Você sabe, a principal vinda de Cristo foi levar aqueles que tinham perdido a glória, restituir a glória para eles, restituir. Você quer saber um dos motivos de Jesus ter vindo à terra? Lá em João, abre por favor, Mauro, João capítulo 17, verso 22. Essa aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Olha o que o texto diz. Eu lhes tenho transmitido a... O que é que Jesus tem transmitido? Eu tenho transmitido a glória que me confiaste. Aí depois você percebe que essa glória é para justamente o povo da igreja serem um. É para que o povo de Deus seja um. Mas presta atenção, meu irmão. Uma das principais coisas que Jesus fazia era transmitir glória sobre os discípulos. Agora eu te pergunto, a glória era transmitida quando? Quando Jesus estava com eles. Quando Jesus ministrava sobre a vida deles, eles eram revestidos de glória. Eles eram revestidos com a vida, com a majestade santa do Senhor. Da mesma maneira, enquanto você está ouvindo a pregação aqui, sabe o que está acontecendo? Está sendo transmitido glória sobre você. Está sendo transmitido vida sobre você. Todas as vezes quando você vem, meu irmão, e é exposto a palavra, que é exposto a vida de Deus, que é exposto a glória de Deus, você sabe o que é que acontece? Acontece justamente o Senhor retira algo de você e coloca algo dele. Aí você vem e é exposto, aí Jesus vai e te remove a sua ansiedade e coloca a paz dele. Aí você vem, aí Deus vai e remove a sua depressão, e ele coloca a bondade dele. Aí você vem, aí é removida a sua vida a escassez, porque você está meditando muito sobre as contas, sobre as dívidas, sobre os boletos, tantas coisas, você vem e é exposto à palavra. Aí o que é que acontece? Aí é removida essa escassez e ele coloca a provisão de que você é amado, de que você é cuidado, de que ele tem pensamentos de paz a seu respeito, que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Mas isso acontece quando? Quando você ouve a pregação, porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. E quando você ouve a pregação, meu irmão, está sendo produzido salvação na sua vida, está sendo produzido, sabe, curas na sua vida. Quantos creem nisso? Irmãos, acredita em mim, não é porque eu sou pastor que estou aqui todo domingo de manhã, que eu acordo, hoje tem culto, aleluia. Irmãos, depois quando eu pego a semana inteira, de muitas vezes, sabe, cansaço do trabalho, de fadiga, é tantas coisas, tanta pressão. E aí o que acontece? Aí eu venho no culto, irmãos, só de ouvir a pregação, quando é exposto, quando você ouve, aí o que é que começa a acontecer no meu interior? Salvações vai sendo produzido. Eu vou crendo da maneira correta, eu vou me posicionando da maneira correta. Pastor, então isso vai até quando? Meu irmão, até hoje Jesus voltar eu vou sair para Ele. Até Jesus voltar eu vou ir para Ele. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo, ele falou que eu e você somos transformados
de glória em glória, como contemplando como por espelho a face do Senhor. O Verbo se tornou carne e andou entre nós. Então, quando você contempla o Senhor por meio da pregação, enquanto que você contempla o Senhor por meio da palavra, aí o que é que está acontecendo? Você vai sendo transformado. Transformado no que, pastor? Na medidura, na estatura do varão perfeito que é Cristo. Porque esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. É formar Cristo em você, é formar Cristo em mim. Que seja mais, sabe, que Ele cresça em nossas vidas e venhamos a diminuir. Que o nosso eu diminua e cada vez mais nos parecemos com Cristo. E como é que essas coisas acontecem? Quando você contempla, quando você é exposto a essa glória, quando você é exposto à vida de Deus. Por isso, meu irmão, que eu e você não devemos negociar a nossa vida com o Senhor. Por isso que eu e você não devemos, sabe, negociar a nossa vinda ao culto, o seu devocional na sua casa. Não, porque essas coisas justamente te faz ser transformados. Olha o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 17. Quando estão entendendo a palavra, diga amém. Aleluia. Olha o que diz, 2 Pedro, capítulo 1, verso 17. Pedro vai relatar de quando ele estava com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Lá, é interessante porque lá no Monte da Transfiguração, não veio a palavra, esse é meu filho amado. Então, presta atenção no que o texto diz. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estava com ele no Monte Santo. Quando a gente vai lá para o Evangelho, essa palavra filho amado não está lá. Não está lá. Agora preste atenção. É interessante porque muitas outras passagens podem ter acontecido, em muitas outras ocasiões pode ter acontecido de Jesus ouvir: este é meu filho amado. Não foram relatadas, mas em muitas outras ocasiões pode ter acontecido isso. Presta atenção no que eu vou te falar, meu irmão. A maneira que você pode crescer nessa glória. Pedro está aqui relembrando justamente essa passagem do Monte da Transfiguração. E Jesus recebeu honra e glória quando ouviu o Pai declarar que ele era amado. Eu creio que nós, quando nós recebemos honra e glória, quando eu e você, sabe, ouvimos o Pai dizer o mesmo a nosso respeito, o mesmo a nosso respeito, porque da maneira que, sabe, da mesma maneira que Jesus foi coroado com honra e glória, quando ouviu o Pai dizer, este é meu filho amado, da mesma maneira, eu e você somos coroados com honra e glória, quando andamos nessa revelação, de que somos amados, de que somos amados. Se alguém chegasse para mim e perguntasse: pastor, eu vou casar, me dá uma palavra. Pastor, vou começar esse empreendimento, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Pastor, eu estou pensando em entrar na corte com aquele irmão, o que é que o senhor tem a dizer? Pastor, olha, meu filho está para nascer, minha filha está para nascer, o que é que o senhor tem a falar sobre minha vida e sobre a vida da minha esposa? Sabe o que é que eu iria dizer? Eu iria dizer para ele começar da mesma maneira que Jesus começou. E como foi a maneira que Jesus começou? Jesus começou seu ministério ouvindo do alto: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, da mesma maneira, meu irmão, tudo que vamos fazer, nós precisamos fazer nessa certeza de que somos amados, de que somos aceitos, de que somos perdoados. Porque se eu e você caminharmos nessa verdade de que somos amados, de que o Pai nos ama, de que o Pai é por você, aí, meu irmão, você vai recebendo dessa glória, você vai recebendo dessa majestade, você vai andar você vai andar da mesma maneira que Jesus andou, sabedor de que é amado. Agora preste atenção, tudo nos empurra para sermos apenas mais um na multidão. O mundo nos empurra justamente para o oposto de tudo isso que eu estou te falando a respeito de que você é amado. O mundo te empurra para mostrar que você é apenas só mais uma identidade nesse mundo, só mais uma pessoa nesse mundo, só é mais um no meio da multidão. Mas, irmão, não caminha dessa maneira, não caminha. Sabe de uma coisa? Quando ali na parábola de Lucas 15, parábola da ovelha perdida, o pastor deixou as 99 e foi atrás da que se perdeu. Você precisa
De fato a Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo, que deu seu Filho. Mas você precisa, quando for falar de si mesmo, fala o seguinte: Jesus morreu por mim. Se fosse preciso, se eu fosse o único ser nessa terra, Ele viria e morreria por mim. Então eu não sou qualquer pessoa. Eu não valo, sabe, qualquer batata na feira. Eu não valo qualquer tomate na feira. Eu valo o sangue de Cristo. Eu não sou qualquer pessoa. Eu fui comprado por um alto preço. Então eu sou equivalente ao sangue de Cristo. Porque presta atenção, meu irmão, quando o Pai enviou Jesus naquela cruz, Ele olhou para o Amauri, Ele olhou para a Jéssica, olhou para você, Letícia, olhou para a Geice e falou: a Geice vale o sangue de Cristo. Então eu vou dar meu filho por ela, eu vou dar Jesus por ela. Agora eu te digo, se o Pai não poupou Jesus, igual tem uma frase, igual posta muito, né? Se o Pai não negou rasgar o único filho que Ele tinha por você, como é que Ele não vai te dar todas as coisas? Como é que Ele não vai te dar o que você necessita? Então quando você entende isso, eu sou muito amado. Aí o que é que acontece, meu irmão? A glória de Deus manifesta através da sua vida, e todas as coisas vão cooperando para o seu bem. E meu irmão, como é precioso você ver que tudo está cooperando para o seu bem. Como é precioso você ver que há muitas resistências. Você fala: não, tudo isso não passa de uma mera tentativa do inferno para tentar impedir de eu ser feliz. Mas Jesus vai contornar essa situação e vai manifestar muito mais poder na minha vida, e vai contornar isso e muito mais glória na minha vida. Amém, irmãos? Oh, Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu sinto unção aqui nesta manhã. Eu sinto a vida de Deus fluindo entre nós. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe uma das coisas que eu já meditei muito, pastor Odimila, sobre o nosso crescimento aqui? Porque eu fico pensando, né? A senhora e o pastor Roberto sempre teve esse testemunho de muito crescimento, explosão em Goiânia e tudo. E vieram para essa terra que manda leite e mel. E o que é que nós pregamos? Aonde há muita resistência, há muito mais glória, há muito mais poder. Então eu fico pensando, se há muita resistência nessa terra, pastora, porque muito vai ser os despojos, muito vai ser, sabe, o poder de Deus manifestado. Então, irmão, seria muito bom. A gente já está com o nosso prédio cultuando ao Senhor com 5.000 irmãos. Seria ou não seria? Mas olha, irmão, se está tendo pressão, se está tendo resistência, saiba, é para quando tiver a gente entender: rapaz, isso aqui se não foi o Senhor, não tem jeito. Não tem jeito. Rapaz, isso aqui é glória pura. Isso aqui é ouro refinado. Isso aqui é a majestade santa do Pai. Por quê, meus irmãos? Porque entenda, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde há resistência, há muito mais poder para ser manifestado. Então, se o mundo ele está querendo te atacar, saiba de uma coisa: eu sou amado, e tudo isso vai cooperar para o meu favor. Não sei como agora, mas vai. Quantos creem nessa verdade? Amém? É interessante que Jesus, Ele venceu as acusações dos fariseus justamente por acreditar nessa verdade. Eu sou amado, eu sou guardado do Pai, eu sou favorecido, porque Ele começa verdade. Lá em Mateus capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Agora sabe o que é interessante? É porque logo depois Jesus foi levado para onde? A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Você sabe, uma vez o pastor Luiz estava aqui na capacitação, eu fiz uma pergunta para ele: pastor Luiz, graça, favor, é quando tudo dá certo, é quando tudo dá bem? Aí ele falou: não, graça não é ausência de problemas. Porque entende uma coisa, nós, enquanto peregrinamos nessa vida, nessa terra, vamos passar por alguns problemas, vamos passar por algumas crises, vamos passar, sabe, irmãos, por algumas coisas que não gostaríamos de passar. E infelizmente, olha, acredita, o dia mau vem, o dia de pressão vem, o dia de angústia vem. Mas para esse dia, a graça se manifesta. A graça não vai te livrar desse dia. Não vai, né? É igual o seguinte: o casamento não é só feito de lua de mel, não é, pastor Adriano? Quem dera fosse, já pensou? Oh, glória! Mas olha, os casamentos têm suas pressões, não tem, gente? Tem, mas sabe qual é a graça? A graça é que Deus te capacita a, no meio da pressão, você dá glória a Deus.
É que no meio da pressão você entende que o Senhor está ali, vai fazer aquilo cooperar para o seu bem, para o seu favor. Então saiba de uma coisa, não sei aquilo que você está passando na sua vida hoje, mas meu irmão, descanse na verdade que você é amado, que tudo vai cooperar para o seu bem, para o seu louvor. Agora presta atenção, quando Jesus chega no deserto, aí veio o diabo a tentar ele. Aí o que é que o diabo diz? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo ocultou uma verdade. Quando Jesus foi batizado, que saiu das águas, ele ouviu: este é meu filho. Quando o diabo foi falar para Jesus, como é que o diabo falou? Se tu és filho de Deus. Opa, o diabo ocultou o amado. Por quê? Justamente o diabo quer ocultar essa verdade de você. O diabo quer ocultar essa verdade de mim, de que somos amados. De que somos amados. Ah, meu irmão, eu não sei o que é que você está passando, mas uma coisa eu sei: você é amado. Você é amado, você é guardado de Deus. E é nessa verdade que você tem que estar. É nessa verdade de que você tem que estar forjado. Você é amado. Porque, meu irmão, olha, uma das coisas que a Sara e a Laura nunca vai poder reclamar é de falta de amor. Para onde essas meninas vai para a casa da avó do seu Márcio, Dona Luzia, é manifestação de amor. Ontem eu fui buscar essas meninas lá no Pina, cheguei lá e é presente, é mimo, e voltaram com... Rapaz, eu não tenho um tablet, as meninas ganhou ontem, você acredita? De fato, ela só pode ser mais amada que eu. E aí o que é que acontece? Aí ela chega em casa e é manifestação de amor também. Faltou lá o chá de revelação do Thales, mas Dona Edileuza fez questão de separar. Não foi, leva isso aqui para as meninas. E foi um monte de chocolate. Ontem mesmo estava comendo, falava, ó, que eu ganhei, ó. Mas uma coisa elas não vão poder reclamar: por falta de amor. Então, uma criança, quando ela convive no ambiente de que é amado, eu estava ainda agora aqui recebendo oração, a menina estava gritando por mim: papai, 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 papai. Mas por que ela tem essa liberdade? Porque sabe que é amada. Então, quando você sabe que é amado, meu irmão, você é livre. Você é livre. E outra coisa, quando você caminha nessa sabedoria que é amado, você começa a rir das circunstâncias. Você começa, sabe, a dar gargalhada da circunstância e falar: pai, isso está acontecendo. Olha o que Deus vai fazer. Olha a manifestação da glória agora. Olha a manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque você tem essa revelação: eu sou amado, Deus está me guardando, Deus está me privando. Olha, meu irmão, uma das coisas que o diabo mais tenta fazer é roubar essa verdade. E como é que ele faz isso? Trazendo memórias de pecados que você já cometeu, trazendo memórias de quedas, trazendo memórias, sabe, de problemas, de tribulações, de angústia. O diabo faz muitas vezes, no lugar de você, sabedor que é amado, olhar para a provisão, aí ele faz você olhar para a escassez, olhar para o que falta, olhar, sabe, para aquilo que ainda não tem. Então, eu e você devemos fazer justamente o oposto. Porque eu sou amado, eu olho para a provisão. Mas não tem, mas não chegou. Mas continua crendo, continua contemplando que vai se manifestar. Quantos estão me entendendo? É igual os irmãos que estão noivos, que ainda vão casar, né? O óleo está escorrendo, né? De glória em glória, né? Foi o Wilkes, esse mês, né? É o João, né? Aí depois vem Vinícius, Igor. Aí a Bíblia diz que melhor é o fim do que o início. Franciela, aí o melhor é o final que o início. Aí o Marcos, vou deixar para ser o último, porque eu sou bíblico. E aí o que é que acontece? Vem, sabe, irmãos, o pensamento: nossa, falta o bolo do casamento, falta o dinheiro do buffet, e falta isso, falta aquilo. Esse é o diabo falando, é o falta. Aí o que é que os noivos falam? Eu tenho o principal, eu tenho um favor, já tenho a noiva. Já pensou ter o dinheiro para casar e não ter a noiva? É muito melhor ter a noiva, né? Porque todas as coisas vai perseguindo, bondade, misericórdia. Então, ou seja, meu irmão, olha para a provisão, amém? Olha para a bondade. E acredita em mim, né? Quando você atribui peso, você dá glória. É interessante porque a palavra, já estou partindo para o final. A palavra glória no Antigo Testamento é kabod, que significa literalmente peso, significa dar peso. E quando você atribui peso, você dá glória. Quando você atribui peso, você dá glória. Quero usar duas ilustrações para você agora. Imagina comigo, sabe, irmãos, deixa eu usar a primeira, né? E essa palavra, né, o oposto dela
né? É muito interessante porque a palavra para amaldiçoar é calau, que significa literalmente tomar levianamente, não dar importância, menosprezar. Então preste atenção. Quando você dá peso, você dá glória. E o amaldiçoar é justamente, sabe, é tomar levianamente. É, sabe, menosprezar, é não dar importância. Então, o que é que acontece? Você pode se lembrar? Quando Jesus, né, estava pendurado na cruz, né, ele foi tratado como os malfeitores. Ele foi tratado, por isso que Gálatas diz, né, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, por quê? Porque aquilo está menosprezado. Porque aquilo está justamente sem importância. Aí foi pendurado madeira, esquecido, deixado lá. E Jesus foi removido no mesmo dia. Mas olha, é interessante porque quem era crucificado tinha dias para poder ser removido do madeiro. Por quê? Porque não se dava importância, era amaldiçoado. Então, essa questão do amaldiçoado é justamente não dar importância. Então, quando você dá importância, você dá glória. Então, para nós que somos pais, quantos pais temos aqui nesta manhã? Pais e mães. Então, quando o seu filho chega para você, sabe, e quer conversar com você, quando você está dando atenção para ele, você está dando glória. Quando você está dando a importância para ele, você está dando glória. Quando você está dando atenção, importância, quando você está dando ouvido, você para o que está fazendo para conversar com seus filhos, você está dando glória, porque você está dando atenção, e isso é peso. A palavra glória no Antigo Testamento é justamente peso, é quando você dá atenção. Então, sabe, irmãos, quando eu e você viemos ouvir a palavra de Deus, porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, e quando você dá os ouvidos, quando você dá atenção, o que é que acontece? Você está dando peso, você está dando glória, e isso é produzido salvação na sua vida, isso é produzido libertação na sua vida. Ontem eu estava conversando com o irmão lá no chá de revelação no Thales. É bom essas coisas porque vai um monte de crente e você aproveita para conversar com alguns irmãos. Eu estava perguntando, fiquei sabendo, estou te vendo todos os domingos lá no culto e tudo, e não vai negociar o culto mais não, né? Não, até quando eu não vou lá de manhã, eu escuto o pastor Luísio, mas em todo momento eu estou ouvindo a palavra. Então isso é o quê? Isso é dar atenção, isso é dar, sabe, justamente essa importância. Aí o que acontece? Dá glória. Aí o que é que acontece na minha vida, na sua vida, quando damos atenção? Glória manifestada, o peso vem, libertação vem sobre as nossas vidas. E pode haver momentos em que você esteja fazendo algo muito importante, e não dá para dar atenção devida ao seu filho. Mas olha, meu irmão, a partir do momento que você parou de fazer algo importante, procura seu filho, porque isso vai fazer com que ele se sinta importante. Aí você está dando glória ao seu filho. E acredita, por muitas vezes, filhos têm um crescimento, sabe, deturpado, porque por muitas vezes os pais não dão atenção devida, não dão a glória, e isso prejudica a criação dos filhos. Da mesma maneira, quando nós nos voltamos para a palavra, quando não, sabe, damos a atenção devida à palavra, nosso crescimento espiritual é deturpado. Por quê? Porque não estamos dando atenção devida, porque, sabe, não estamos aplicando o nosso coração. Então, quando o seu pastor estiver pregando, dê o peso ao que Deus está dizendo por meio dele. Não trate a pregação como algo comum. Dê o peso à palavra de Deus, porque quando você dá peso a ela, você glorifica a palavra de Deus na sua vida. Às vezes, estamos mais conscientes das palavras de homens do que da palavra de Deus. Quando tem um conhecimento de algo, quando você tem conhecimento de algo que é importante, você deveria dar peso. Você deveria dar peso, porque isso se torna, sabe, manifestação da glória. Quando estão me entendendo, diga amém. Quero convidar os músicos. Então, quando você vai ao médico, por um exemplo, e você fala para ele os seus problemas, e o médico vai te dar o diagnóstico do que você tem. Aí o que é que acontece? Você está dando importância ao que ele diz. Aí rapidamente você procura comprar aquela medicação, procura fazer justamente o que o médico passou. Por quê? Porque você está dando peso para o que o médico diz. Você está dando importância ao que o médico diz. Mas olha, irmãos, muito mais valor tem a palavra de Deus do que o que o médico diz. Muito mais valor tem o que a palavra de Deus tem para mim e para você do que o diagnóstico dos médicos. Então, se a palavra de Deus diz que Cristo Jesus ela levou na cruz toda a enfermidade, toda a dor, toda a maldição, eu preciso dar atenção a isso. Eu preciso dar peso a isso. Se a Bíblia diz
que se o Pai não negou Jesus, antes por mim o entregou, porventura não vai me dar graciosamente com Ele todas as coisas? Eu preciso dar importância a isso. Se a Bíblia diz que certamente bondade e misericórdia vai me seguir todos os dias da minha vida, eu vou dar atenção a isso. Se a Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito, eu preciso dar atenção. Eu não vou ficar com o diagnóstico do que o mundo faz, do que o mundo dá. Vamos imaginar, se Jesus entrasse aqui agora, de uma maneira corporal, chegasse aqui, o que é que eu iria fazer? Rapidamente eu iria dar um microfone, iria me prostrar, iria ouvir o que Jesus tem a dizer. Por quê? Porque eu iria dar peso. Chegou Jesus, eu iria dar peso ao que Ele tem para falar. Então, quando faz isso, a glória é manifestada, salvação vem, produz cura na minha vida, produz libertação na minha vida, produz salvações em todas as áreas da nossa vida. E lá em Salmos capítulo 100, lá em Salmos 100, verso 4, por que você acha que começamos os nossos cultos com louvor e adoração? O Senhor disse que devemos entrar em sua presença com ações de graça e louvor. Aí a Bíblia diz: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça, e bendizei-lhe o nome. Nós não acrescentamos nada a Deus com o nosso louvor, mas ganhamos maior consciência da sua presença quando o adoramos. E quando estamos conscientes de algo, damos peso àquilo. Por que você acha que eu cheguei ainda agora aqui, antes da ministração da palavra, eu chamei você para cantar um hino, para cantar um cântico, para que eu e você desse mais importância ao que iria ser dito, para eu e você dar peso ao que iria ser dito. Para quê? Para a glória de Deus se manifestar na sua vida, para ser produzido salvação na sua vida. Quando você vem adorar a Deus, você o torna grande em sua consciência, tão grande como Ele é. É nesse momento que suas montanhas ficam pequenas e você dá peso à sua presença, dá peso ao seu amor por você, dá peso ao seu poder de nos livrar dos problemas e obstáculos. Então, menospreze o que você está passando, tome de maneira leve o que você tem em seu corpo, mas magnifique, dê grandezas ao poder da cura de Deus. Exalte a sua glória e presença. A glória que o Pai deu a Jesus, Ele deu a você. Você é coroado de glória e honra. E porque você é coroado de glória e honra, tudo está sobre os seus pés. Tudo está sobre os seus pés. Então, sabe, irmãos, uma coisa que eu creio, que nesse culto aqui pela manhã, eu quero convidar você a ficar de pé. Nesse culto pela manhã, sabe o que aconteceu? Salvações na sua casa, salvações na sua vida, salvações, sabe, no seu lar. Por quê? Só em você ouvir a palavra de Deus, só em você ser exposto. Aí a Bíblia diz: porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então, quando o peso da glória de Deus vem, quando você dá importância, quando o peso vem, sabe o que é que se manifesta? Poder de Deus na nossa vida, vida de Deus na nossa vida. Eu quero encerrar esse culto louvando, cantando mais uma vez o cântico que nós cantamos ainda agora. E você vai cantar de todo o seu coração, e você vai perceber que há um rio de vida fluindo dentro de você. E essas verdades que foram ditas aqui, você vai começar, sabe, a cantar de uma maneira ainda mais ousada. Você vai dar ainda mais peso. Aí o que é que vai acontecer? Você vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Fecha seus olhos onde você está. Vamos louvar mais uma vez esse hino. Aleluia, aleluia. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Erga sua voz. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino
da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobre, flua o rio de vida aqui, e que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, e vem com o peso da tua glória, me cobre, e flua o rio de vida aqui, e que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Sabe, irmãos, nesses dias, uma das coisas que eu tenho, vou te contar um pouco dos bastidores do meu discipulado. Uma das coisas que eu tenho falado, né, no meu discipulado com os irmãos é o seguinte: eu falei, olha, irmãos, vai se tornar muito mais simples o nosso trabalho na célula, de levar os irmãos a crescerem, de, sabe, fazer a célula crescer, da gente ter mais irmãos no culto, se a gente expor os irmãos à presença. Porque eu vou te perguntar, o que te fez um dia você ser apaixonado pelo Senhor? Porque você foi exposto a Ele, porque você, sabe, estava no lugar onde a glória dele se manifestou, e porque você estava ali, você foi marcado. Aí eu falei para os irmãos, olha, irmãos, nós precisamos expor os irmãos das nossas células à presença, expor os irmãos à palavra. Então, aí eu falei para os irmãos, no momento dali da célula, do louvor, procure expor os irmãos a isso, procura orar mais. E nas células que eu tenho ido, né, eu tenho procurado feito mais isso, ter esse momento de expor mais os irmãos. Porque, irmãos, você está no seu quarto, você simplesmente fala, ô Senhor Jesus, sabe, você consegue orar, você consegue conduzir, você consegue em um momento orar em línguas, depois você consegue meditar um pouco naquilo que você estava orando, você ouve a voz do Espírito. Mas os irmãos das nossas células não. Por muitas vezes, irmãos das nossas células nem sabem orar direito. Então eu falei para os meus irmãos, nós precisamos expor esses irmãos, porque quando eles são expostos à presença, ele vai aprender com você a dar o peso, a dar importância. Aí eu falei para os meus irmãos, você sabe qual foi o dia que eu aprendi a orar no culto? No momento do louvor. Aí eu disse a eles, eu falei, olha, para mim o momento do louvor era para louvar, o momento da adoração era para adorar. Mas teve um culto, pastor Adriano, lá no galpão, eu ouvi a Laís orando, eu estava do lado da Laís, e a Laís orando, Deus ganha minha casa, Deus, aí minha casa serviremos ao Senhor, converte o coração do meu pai, do meu irmão, da minha mãe. E eu ali no momento da adoração, aí eu olhei para a Laís, eu falei, mas é para adorar, ela está orando, é para cantar, ela está orando. Aí quando acabou o culto, eu fui falar com ela, eu falei, ô prima, eu vi você orando, mas no momento do louvor, ela eu posso orar, eu sou, né, eu não sou filha, então ali é meu momento de intimidade com meu pai, é o meu momento. Aí eu falei, então eu posso orar? Posso. Aí por muitas vezes agora, os irmãos me veem aqui, às vezes no momento do louvor, eu estou orando aqui, ó, de um lado para o outro, orando pelo meu trabalho, orando pela rede, orando pelas minhas filhas, orando, né? Orando, mas por quê? Porque eu aprendi lá com minha prima, eu fui exposto a um dia na intimidade da minha prima com o pai, e eu aprendi com ela que eu poderia orar no culto. Aí eu falei para os meus irmãos, nós precisamos expor os irmãos à presença, expor os irmãos à palavra, porque enquanto os irmãos também ouvirem a palavra, vai ser produzido salvação em suas vidas, amém? Por isso que nós temos um trabalho enorme de levar os irmãos para o encontro na chácara. Para quê? Para ele ser exposto. Porque aqui vai roubar atenção, aqui um ou outro, às vezes, né, pastor Leandro, dá vontade de ir embora, ele surta e vai embora, no meio do dia com Deus, no meio do impacto. Aí o que acontece? Vai embora, mas na chácara não, expôs ele. Próxima semana, vamos ter no mínimo 60 crianças, o quê? Exposta à palavra. Aí o que vai acontecer? Porque a criança está ouvindo, está sendo produzido salvação na vida dela, na família dela, em nome de Jesus, amém?
Coloca a mão sobre o seu coração. Fala assim: Pai, ensina-me a dar o peso, a dar importância à tua presença. Fala assim: Senhor Jesus, que nesses dias a tua glória, a tua palavra possa produzir ainda mais salvação na minha casa, na minha vida. Fala assim: Senhor Jesus, gera no meu coração ainda mais encargo por ouvir e dar atenção à tua palavra, porque aprove ao Senhor salvar o mundo pela loucura da pregação, não pela loucura dos pregadores, mas pela loucura da pregação, em nome de Jesus. Quero desafiar você a olhar para o irmão que está do seu lado e falar para ele: meu irmão, hoje teve salvação na sua vida e na sua casa, porque você ouviu a pregação. Amém? Vai debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus.